tudo bem? Aqui é a Michelle e nós vamos para mais um vídeo da nossa série, o aulão aqui na prática, e hoje falando do sono das crianças de 12 até 18 meses, né? Se o seu filho é mais novinho, volta lá no nosso canal, nos outros vídeos, porque a gente tem o sono do bebê por faixa etária, temos de recém-nascido, 4 a 6 meses e assim por diante. E hoje vamos falar das crianças de 1 aninho até 1 aninho e meio. Bom, uma fase, gente, que é um marco assim no desenvolvimento da criança, né? Porque a criança aprende a andar, a gente tem uma regressão de sono aos 12 meses, a gente tem outra regressão de sono dos 18 meses, que acontece aí entre 14 e 24 meses. Por isso que a gente chama de regressão dos 18, e é uma explosão cognitiva e emocional aí na vida da criança. É um marco para o sono dessa criança, esse período aí perto dos 14 aos 18 meses, né? Então, falando primeiro aí da rotina dessa criança, é nesse período que ocorre a transição de 2 para 1 cochilo. Então, aquelas crianças que dormiam de manhã e de tarde passam a resistir para dormir de manhã, ela até aparenta sono, mas não consegue dormir. E aí ela vai dormir só depois do almoço, ou algumas crianças dormem de manhã, mas não conseguem dormir de tarde. Está tudo bem, gente. Se esse sono acontecer, por exemplo, de 11 até meio de 30, 1 hora, e a criança acorda e almoça, ou se essa criança almoça perto de 11, 11 e pouco da manhã e depois dorme por 1h30, 2 horas, né? É importante que esse sono fique aí perto dessa quantidade de tempo, entre 90 e 120 minutos, para não prejudicar o sono noturno. E existe, quando a criança faz essa transição para um cochilo, existe uma reprogramação aí do ciclo circadiano dela, e muitas vezes o horário dessa criança dormir passa para ser um pouquinho mais tarde, o que é muito contraintuitivo, porque a gente pensa sempre que uma criança que fazia 2 cochilos e passa a fazer 1, ela vai estar com sono mais cedo, né? E isso às vezes não acontece. Então a gente tem uma criança no final do dia super cansada, mas que não consegue dormir. Então vale a pena a gente fazer uma avaliação total da rotina, ver se essa criança está dormindo o suficiente durante o dia, se o horário, não precisa forçar essa transição, tá, gente? Só se ela começar a atrapalhar muito o sono noturno, se a criança começa a madrugar, então acorda às 4 da manhã, quando dá 9 tá com sono. Claro, tá com sono porque acordou às 4. Se acordasse às 6h30, 7, não ia ter sono às 9. Então é importante aí tirar esse cochilo e deixar só um no meio do dia. Como eu sempre falo, né, não precisa fazer tudo de uma vez, então de repente vocês podem ir reduzindo o tempo de soneca dessa criança até eliminar a soneca inteira. Essa redução pode ser mais ou menos 15, 20 minutos a cada 3 dias, até que vocês vão começar a perceber se essa criança compensa ali na madrugada. Se essa criança, ao invés de começar o dia às 4, começa o dia 4h30, começa o dia 15 para 5 e vai levando isso aí mais para o começo da manhã. A gente tem que avaliar a capacidade total de sono da criança. Geralmente nessa idade a criança consegue, dentro das 24 horas do dia, dormir de 12 a 13 horas. Então, se a criança tem uma capacidade de 12 e a gente deixa dormir 3 horas por dia, só vai sobrar 9 para a noite. Não vai ter 10 horas, por exemplo, ou 11 horas de sono para o noturno. E é importante, né, saber que se essa criança vai dormir às 8, quando dá 5 da manhã, ela pode estar preparada para começar o dia. Então, é importante distribuir essa capacidade de sono da criança de forma adequada, para que você não tenha que começar o dia tão cedo, né? Então é importante fazer essa transição. Rotina alimentar nessa fase geralmente já está bem consolidada, então a criança acorda, mama ou toma o café da manhã, ela come uma fruta no meio da manhã, almoça, faz a soneca, depois dessa soneca ela pode mamar ou comer outra fruta, vai jantar e ainda vai ter a última mamada aí, ou uma fruta, que tem gente que não oferece, né, leite no final do dia, mas para quem oferece a mamadeira ou o peito aí no final do dia para dormir. Geralmente nessa fase não há necessidade de alimentação de madrugada, a não ser que o pediatra de vocês peça para oferecer ainda alimento de madrugada. Mas geralmente nessa fase não tem necessidade e a criança pode sim dormir a noite inteira. E o que faz com que essa criança ainda não durma a noite inteira? Os hábitos dessa criança, a forma como ela adormece,
Então, se a criança dorme, por exemplo, na sucção da mamadeira, ou no peito, ou sendo ninada no colo, essa criança pode precisar voltar para essa situação de madrugada, e é muito importante mudar isso no início da noite. Já falei aqui que a gente não ensina a criança a dormir de madrugada, a gente ensina a criança a dormir desde a hora que ela acorda, porque o bom sono depende da rotina inteira, diária, tanto de estímulos quanto alimentar, quanto de soneca, né? Então, essa rotina do dia precisa estar bem adequada. Se você tem um filho dessa idade e está com dificuldade de saber o que faz com ele aí durante o dia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link lá do nosso blog, onde a gente fez os infográficos por idade, com sugestões para vocês fazerem aí durante o dia com as crianças, para elas ficarem estimuladas na medida certa. Então, criança também que passa o dia inteiro sem fazer ou muitas horas na frente das telas, essas crianças podem sim ter bastante dificuldade para dormir. A criança entra numa fase de testar limites, então quando a criança recebe um não, ou ela vai testando aquele limite e consequência. O que eu quero dizer? Será que se eu gritar posso dormir na cama da minha mãe? Será que se eu chorar aqui pedindo mais leite, eles vão me dar mais leite e eu posso conseguir isso todos os dias? Enfim, isso fica muito claro, parece até que a criança sabe como manipular ali os pais, então é muito importante nessa fase, gente, ter regras claras. Essa coisa do ceder de forma intermitente, hoje eu deixo você fazer tal coisa, amanhã eu não deixo. Isso não funciona com criança dessa idade. Vocês vão ter problema, porque a criança vai sempre perceber que existe essa negociação. Um exemplo aqui, o ritual de sono noturno, a criança você conta uma história para a criança, ela pede outra, e enquanto você vai cedendo, a criança vai pedindo, quando você vai ver, da 11 da noite, tá contando lá a 18ª história, e a criança ainda não dormiu. Isso é muito comum nessa idade. Então, você pode fazer um ritual de sono um pouco mais participativo com essa criança. Então, deixar ela escolher um pijama, por exemplo, deixar ela escolher uma história que vai ser contada, mas tenha regras claras, é um pijama, é uma historinha, né? Então, a criança vai escolher um bichinho para dormir com ela, tenham essas regras, esses limites muito claros para a criança, falem com ela, se ela começar a chorar, deem apoio, desçam até o nível dessa criança. Eu entendo, meu filho, você está triste, mas é hora de dormir. Eu vou ficar aqui com você até você dormir, mas a gente não vai mais contar outra história, tomar outro leite, enfim. Precisa ter essas regras precisam estar estabelecidas e bem claras para a criança. Se vocês têm mudanças, uma vez é uma pessoa que faz a criança dormir, outra vez é outra, se vocês contam com ajuda, é muito interessante que todas as pessoas que cuidam do sono dessa criança falem a mesma língua, porque a repetição continua sendo bastante importante no ritual de sono desse bebê. É comum também a criança tentar dormir cada vez mais tarde. Se isso acontecer, gente, reparem se não é a regressão de sono dos 18 meses, que isso é comum acontecer, dura aí umas 2 semanas, e aí você pode jogar a hora da criança dormir um pouquinho mais pra frente, e a cada 3, 4 dias vai levando esse ritual de sono 15 minutos mais cedo. Então, primeiro você atrasa tudo, atrasa 1 hora, por exemplo, então a criança que dormia às 8 passa a dormir 9, e depois a cada 3 dias você adianta todo o ritual de sono noturno com ela, 15 minutos, você vai reprogramando o ciclo circadiano para trazer essa criança para um horário mais adequado para dormir, né? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui. Já é uma fase que a criança tá apta a dormir a noite toda, tá apta a dormir sem ser no colo, a criança está grande pro colo geralmente, e se ela não tá acostumada a dormir no berço, a criança ela chora quando ela tá no berço e ela não se ajeita direito no colo. É muito difícil da gente ficar ninando um bebê já de 14, 15, 18 meses, né? E se você perceber que essa criança tá numa dificuldade muito grande para dormir, pode ser a regressão de sono aí acontecendo dos 18 meses, deve durar aí umas 2, 3 semanas. Tomem muito cuidado com a forma que vocês interagem com essa criança, com quanto vocês cedem para essa criança, porque é uma regressão, passa em 2, 3 semanas, mas se vocês cederem, acaba se tornando um hábito ruim. Por exemplo, a cama compartilhada, a criança percebe que pode dormir na cama dos pais, depois passa a regressão e ela quer continuar na cama dos pais, ela não quer voltar aí para a caminha dela.
Uma última dica aqui sobre o sono da criança dos 18 meses, muito importante, gente, é que mesmo que a criança não tenha passado por isso, ou que já tenha passado por isso, tanto faz, é comum acontecer um pico da angústia de separação nessa fase. A criança fica muito agarrada com a mãe, se a mãe sai, a criança chora, ou quando a mãe chega no ambiente, a criança começa a chorar sem motivo, quer a mãe, inclusive, de madrugada. É muito comum acontecer essa angústia. Tenha um tempo de qualidade, conecte-se com o seu filho, fique mais tempo com ele no final do dia, esqueça as telas no final do dia, essa luz azul que sai dos aparelhos eletrônicos, ela diminui muitos efeitos do hormônio do sono, né? Peça ajuda para outras pessoas ficarem um pouco com essa criança, para a mãe ter um pouquinho de folga, e não tem problema ficar com seu filho até que ele adormeça, mas se ele começa a acordar diversas vezes de madrugada e chamar pela mãe, é bem importante que, se for possível, que tenha um revezamento, que outra pessoa vá atender essa criança, ela vai se sentir acolhida, mas vai perder um pouco a graça desses despertares, porque não é sempre a mãe que vai atender, que é o objetivo quase sempre dessas crianças quando elas chamam de madrugada. Não aumentem quantidade de leite de madrugada, se o seu filho já não mama de madrugada, não precisa oferecer nessa fase, a não ser que haja recomendação do pediatra. Então, cuidado com o comportamento da criança, vai começar aí uma fase de muito teste de limite e a criança aprende rapidinho como ela consegue as coisas, mas também entende rapidinho as regras que vocês vão colocar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar do sono da criança de 1 ano e meio até 2 anos. Até lá!